Olá, vamos continuar. Agora eu tô na vigília da madrugada. Agora é a terceira ou quarta vigília da noite. Eu dei uma olhada aqui no relógio, é 4 horas e 17 minutos. Eu nem dormi ainda. Eu vou fazer mais esse vídeo e quem sabe mais algum. E depois eu vou parar um pouco. Eu tô com vontade de fazer os vídeos, né? Então eu falei no outro vídeo que eu ia trazer as informações referente ao, ao tema referente a quem é o Espírito, né? Com E maiúsculo, né? O Espírito Santo, com E e com S maiúsculo, para continuar falando sobre o livro de João, capítulo 14, versículo 16, 17. Eu comecei essa jornada falando de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vou dar uma repassadinha, vamos ver se eu consigo. Nos vídeos anteriores, eu falei que no princípio criou Deus, com D maiúsculo, os céus e a terra. Daí eu comecei a analisar a palavra céus. Daí eu comecei a provar que existe o céu no singular e o céu no plural, que são céus. Depois eu fui em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos até lá. Deixa eu fazer uma demarcação aqui, porque eu só tenho uma Bíblia. Então eu tenho que usar ela para onde eu for, né? Aqui nos versículos, né? Dentro da palavra de Deus. Então vamos lá, segundo a Coríntios. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, né? Daí eu li aqui o versículo 2, que diz assim: Conheço um homem em Cristo, com C maiúsculo, que há 14 anos, abre parênteses, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, ponto e vírgula, né? Deus, com D maiúsculo, o sabe. Fecha, fecha parênteses. Foi arrebatado ao terceiro céu. Está vendo? Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 2, está a prova. Vamos analisar, existe 3 céus. Se Paulo está falando que existe o terceiro céu, então a Bíblia está revelando que existe 3 céus. Mas aqui no texto está escrito assim: Deus, foi arrebatado ao terceiro céu. Quem que foi arrebatado ao terceiro céu, no singular? Aqui está representando um céu, mas nós temos a palavra terceiro. Então são 3 céus,
Então, este homem, do versículo 2, ele foi arrebatado ao terceiro céu, a um dos céus destes 3 céus que existe. Então, são 3 céus diferentes. Quando a gente olha para cima, não é o mesmo céu. Nós vemos aqui da Terra, nós vemos 2 céus. O céu da noite e o céu do dia. São 2 mundos, como eu falei nos outros vídeos. A palavra céu, a palavra mundo, a palavra terra, a palavra casa, a palavra reino, e assim por diante, é a mesma coisa. Então aqui está comprovando o que eu estou dizendo. Existem 3 céus. Foi arrebatado ao terceiro céu. Então são 3 céus. Mas aonde nós estamos, nós só enxergamos onde nós estamos aqui na Terra, né? Que nós somos almas viventes, como está escrito em Gênesis. Como eu comecei a fazer o estudo de Gênesis agora, então eu vou repetir mais uma vez. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus, com D maiúsculo, os céus e a terra. Está vendo? Deus criou todos os céus e criou a terra. Então, existe uma terra e vários céus. Ou seja, existem 3 céus principais. Onde fica o reino dos céus. E daí eu formulei uma pergunta que eu estou encaixando todos estes conteúdos que eu estou fazendo para começar a provar que a revelação que eu tive é a verdadeira, de que a pergunta é essa: quando virá o reino de Deus? Daí eu expus, virá como? Da onde virá? Qual reino? Virá para onde? Então, eu estou respondendo todas essas perguntas. Então, eu já comecei a falar. Depois eu fui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, falando que se quem destrói o corpo, porque o corpo é o templo de Deus, quem não recebe o Espírito com E maiúsculo e destrói o corpo será destruído. Então vamos lá. Daí eu voltei aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, com D maiúsculo? Ou seja, nós que temos o Espírito, nós somos o templo de Deus. Quem não tem o Espírito com E maiúsculo, que está escrito aqui, e que o Espírito com E maiúsculo de Deus, com D maiúsculo, habita em vós. Interrogação, é uma outra pergunta. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está perguntando para vocês:
vocês sabem que o templo de Deus é vós, o vosso corpo? Então, isso levanta uma série de sugestões, de questões. Por exemplo, se o corpo é o templo, é a igreja, e quem criou a igreja foi Deus, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra, e nos outros versículos está escrito que ele também disse que ele criou os céus e a terra e tudo que há neles, nos céus e na terra. Então, o nosso corpo é a criação, é o templo de Deus. Então, está escrito aqui que o Espírito do nosso Senhor Deus, com S, com D maiúsculo, ele habita dentro do nosso corpo. Então, todo mundo tem que saber disso. Todo mundo não, né? Porque quem despreza e não conhece este pensamento, Deus não habita dentro da pessoa através do Espírito com E maiúsculo. E agora vem também a grande revelação, como eu tinha falado nos outros vídeos, que é o versículo 17. Se alguém destruir o templo, que era isso que eu estava querendo dizer, se alguém destruir o templo de Deus, com D maiúsculo, Deus, com D maiúsculo, o destruirá. Tá vendo como eu tinha falado desde o começo dos vídeos passados, que eu tô fazendo agora vídeo de 10, até já passou do ponto agora. Eu vou concluir aqui e vou começar no próximo vídeo. Porque o templo de Deus, com D maiúsculo, que sois vós, é santo. Então já entramos em outra questão, a santidade. Então vou continuar no próximo vídeo. Fique com Deus.